Saudações a todos, professor Fabão tá na área. Na aula de hoje nós vamos exercitar o conteúdo que nós aprendemos na aula 3. Nós vamos verificar a qual conjunto o elemento pertence, vamos aprender a posicioná-lo na reta real e ainda vamos explorar a representação através das propriedades, conhecendo os elementos e os conjuntos. Se você quer aprender este assunto, fique comigo até o final deste vídeo e roda a vinheta! Exercício número 1. Classifique cada item como verdadeiro V ou falso F. Nesse exercício, nós vamos verificar a qual conjunto o elemento pertence. Para facilitar a nossa compreensão das explicações, nós vamos colocar aí na tela esse diagrama. Agora nós vamos fazer o exercício de observação. Cada item do nosso exercício, nós vamos estar verificando no nosso diagrama. Vamos para o nosso item 1. Eu tenho aí, 10 pertence ao conjunto dos racionais. Olha aí no diagrama, onde está os números parecidos com 10? Observe, está dentro dos naturais, números positivos inteiros. Agora, os naturais, eles estão dentro dos inteiros, que estão de vermelho, que por sua vez estão dentro dos racionais, que está de verde. Então, respondendo o item A, 10 pertence aos racionais? Sim, tá lá. Lembrando, um mesmo elemento pode pertencer mais de um conjunto, que é o caso do 10. Ele pertence tanto aos naturais, quanto aos inteiros, quanto aos racionais. Partiu para o próximo item agora. 1/3 pertence aos racionais e 3 pertence aos racionais. Isso é verdade? Primeiro, 1/3 pertence aos racionais? As frações pertencem aos racionais? Sim, nós já aprendemos, né? E o 3 pertence aos racionais? É comum quando fala 3, você pensa logo no natural. Só que com uma simples observação na tela, você vai ver que o conjunto dos naturais, ele está dentro do conjunto verde aí, que é o conjunto dos racionais. Mais uma vez, sentença verdadeira. Vamos partir para o próximo. Eu tenho aí, x pertence aos racionais. Então, essa setinha eu leio dessa forma. X pertence aos racionais, então x pertence aos inteiros ou x pertence aos naturais. Isso é falso. Por quê? Mais uma vez, exercício de observação. Olha aí na tela no conjunto verde, o conjunto Q. Existem elementos no conjunto Q que ele não pertence aos inteiros. Ele não pertence aos inteiros do conjunto vermelho e nem pertence aos naturais, que é o conjunto preto. Então, não quer dizer que todo elemento que pertence aos racionais pertence aos inteiros ou aos naturais. Tranquilão? Então, esse item é falso. Vou colocar ali o xizinho. Você sabe, o xizinho é falso. Partiu para o próximo. Agora eu tenho um decimal. 0,851. Isso é um decimal exato. E nós já aprendemos, decimais exatos pertencem ao conjunto dos racionais. Esse, então, é verdadeiro. Próximo item agora. Eu tenho menos 2,3. Observe que em cima do 3 eu tenho um tracinho. E nós aprendemos que esse tracinho significa que o 3 ele é o período. Então, isso é uma dízima periódica. E as dízimas periódicas, elas pertencem ao conjunto dos racionais. Só que o símbolo que é colocado no meu item E é não pertence. Ora, se menos 2,3 pertence ao conjunto dos racionais e o símbolo está dizendo que ele não pertence, então esse item é falso. Último item agora. Agora eu tenho menos 2 pertence ao conjunto Q, que é o conjunto dos racionais, menos o conjunto N, que é o conjunto dos naturais. Eu tenho uma subtração de conjuntos. Agora que a observação é muito importante. Olha aí na tela. O conjunto Q é esse conjunto verde. Agora eu vou tirar o conjunto preto. Lá está dizendo, menos 2 vai pertencer. Se eu tirar o conjunto preto, menos 2 pertence ao conjunto Q ainda? Sim, né? Porque menos 2
como é um número negativo e os naturais é números só positivos, incluindo zero, quando eu tiro ele, os negativos ainda continuam no meu conjunto Q. Então, aquele item é verdadeiro. Um exercício já foi. Vamos passar agora para o nosso próximo exercício. Exercício número 2. Represente na reta numerada os seguintes números reais. Vou pegar esses números que estão na tela e vou posicioná-los na reta. Vou colocar aí a reta e agora vou começar a resolver o meu exercício. Lógico que não ia aparecer só números inteiros, porque seria muito fácil. Ó, eu tenho ali menos 3, ele está ali na reta. Simples, né? O objetivo é você posicionar os números com vírgulas, né? São as frações e até mesmo os irracionais, que é o caso aí da raiz de 5. Vamos verificar agora, ó, 3 dividido para 2. Onde que eu vou posicioná-lo na reta? Lembrando, é um número negativo. Eu vou pegar ele, primeira coisa que eu vou fazer é colocar ele em forma decimal. Eu tenho menos 1,5. Vamos localizar o número mais próximo que eu tenho aí na nossa reta. Ó, eu tenho ali ó, o menos 1. Só que o que eu quero não é o menos 1, é o menos 1,5. Caso esse número fosse positivo, se eu estou no 1 e quero ir para o 1,5, eu andaria para a direita. Só que esse número ele é negativo, então eu vou ter que andar para a esquerda. Observe, eu já localizei ali o menos 1, e como eu quero o menos 1,5, eu vou andar um pouquinho para a minha esquerda. Olha como é que vai ficar. Ó. É ali que é o lugar dele. Menos 1,5. Vamos agora para o nosso próximo número. Eu tenho aí um outro decimal, 0,22, e eu tenho aí reticências. Então, isso aí é uma dízima periódica. Como que eu vou posicionar essa dízima na minha reta? Primeira coisa, ó, identifiquei ali ó, o zero. Só que eu não estou querendo zero, eu quero 0,22. Então, já que eu já identifiquei o zero, vou andar um pouquinho para a minha direita. Então, ó, vai ficar dessa forma. Pronto. Ali vai ser onde eu vou posicionar o 0,22. Agora nós vamos fazer raiz de 5. Não tenho ideia de onde que raiz de 5 vai ficar ali. Então eu vou pegar ó, e vou converter ela num número irracional. Raiz de 5 é aproximadamente 2,23. Então eu sei que basta eu localizar o 2 e vou andar um pouquinho para a minha direita. Vai ficar assim, ó. Vai ficar ali naquela posição. Vamos ver agora 20 sobre 17. Vou transformá-lo em decimal. Está aí na tela. É aproximadamente 1,17. Vou novamente, encontro o 1 e vou andar um pouquinho depois do 1. Isso vai dar ó, a minha posição ali aproximadamente. Agora, por último, nós temos 0,33. Se você observar, nós já encontramos a posição do 0,22. Ora, é aquela posição ali. Ó. O 0,33, ele é um pouquinho depois. Então, ó, vai ficar mais ou menos nessa posição ali. Então, tá aí. Já posicionamos todos os nossos números. E agora nós vamos para o nosso terceiro e último exercício. Exercício 3. Esse é o nosso último exercício. Leia comigo aí na tela. Classifique os conjuntos seguintes em vazios, unitários ou infinitos. Eu vou estar utilizando as iniciais como respostas. Primeiro item, item A. Eu tenho ali o seguinte, ó. X pertence aos naturais, tal que x elevado ao cubo é igual a menos 8. O que essa propriedade está perguntando? Ela está perguntando se existe x que elevado ao cubo tem como resposta menos 8. Eu tenho como resposta o menos 2. Menos 2 elevado ao expoente 3 é igual a menos 8. Se você tem dúvida sobre potenciação, eu vou deixar aqui ó, uma playlist sobre esse assunto, ok? Voltemos para a tela agora. A base é menos 2, ou seja, eu peguei o x e substituí por menos 2. O resultado dá menos 8. Eu já encontrei o x que faz essa igualdade ser verdadeira. Agora eu tenho que verificar se esse x ele contempla o meu conjunto. Olha só na tela. Ó. Eu tenho ali, ó, o x tem que pertencer
ao conjunto dos naturais. E o número negativo não pertence aos naturais. Então, esse conjunto aí, ó, ele é um conjunto vazio, ok? Vamos agora para o nosso próximo item. Item B. Eu tenho o seguinte: x pertence aos reais não positivos, tal que x elevado ao expoente 4 é igual a 16. Existe algum x que, quando eu elevo ao expoente 4, tem como resposta 16? Existe. É quem? É o 2. 2 elevado ao expoente 4, isso vai me dar 16 como resposta. Agora, esse 2, ele está dentro do meu conjunto? Olha lá, ó. Eu tenho ali o quê? Os reais não positivos. Aquele sinal negativo que tem no pé do R é justamente isso. Ele está te informando que nesse conjunto só existem números negativos e também o zero. No caso, a minha resposta seria 2. Então, ela também não serve. Então, esse conjunto ele também é um conjunto vazio. Próximo item agora. Esse é um pouquinho mais complicado, né? Eu tenho duas desigualdades. Diz o seguinte: x pertence aos inteiros, tal que x tem que ser menor ou igual a 2 dividido para 3 e x tem que ser maior ou igual a menos 1 dividido para 5. Para facilitar a minha compreensão, eu vou botar essas frações como decimais. Olha o que eu vou fazer ali na tela. 1 dividido para 5, isso equivale a 0,2. Lembrando, é negativo. E 2 dividido para 3, isso equivale a 0,66. Lembrando que eu estou trabalhando com os números inteiros, então eu tenho que ter isso em mente. Aí agora eu vou colocar ali na minha reta e vou posicionar as duas extremidades ali na minha reta. Ó. O 0,2 vai ficar ali, aproximadamente, e o 0,66 vai ficar ali, aproximadamente. Então, a região que faz parte, né, da minha propriedade é aquela região ali. Ó. Eu pergunto, existe algum número inteiro naquela região? Dá para você observar que o zero está naquela região. E o zero faz parte do conjunto dos inteiros. Logo, o meu resultado ali, ó, vai ser unitário. Ou seja, o meu item C é um conjunto unitário. Qual é o elemento que tem dentro desse item? É o zero, ok? Vamos partir agora para o nosso item D. Eu tenho ali, x pertence aos naturais asterístico, tal que x elevado ao quadrado é menor ou igual a zero. Então, atenção, todo número elevado ao quadrado ele tem como resposta um número positivo ou o próprio zero. Porque não existe resposta de x elevado ao quadrado que seja negativa, ok? Então, só que além de ser menor que zero, pode ser também igual a zero. Eu tenho algum número que elevado ao quadrado me dê zero? Tenho. Qual é esse número? O próprio zero. Se você pega zero e eleva ele ao quadrado, ele te dá como resposta o zero. Então, se você observar, o conjunto que você está trabalhando é o conjunto dos naturais. Então, o zero faz parte dele. Só que eu tenho um asterisco ali, ó. E nós já aprendemos que esse asterisco, ele tira o zero do meu conjunto. Então, esse conjunto, se ele não tem zero, ele é um conjunto vazio. Próximo item agora, item E. Eu tenho ali, x pertence aos inteiros não positivos. São todos os números inteiros negativos, incluindo o zero. Tal que x é menor ou igual a zero. Ora, se todos os números do meu conjunto são negativos, incluindo o zero, e eu quero o x que seja menor que zero ou igual a zero, eu tenho infinitos elementos nesse conjunto. Então, esse conjunto é classificado como infinito. Próximo item, item F. Eu tenho ali o seguinte, eu tenho x pertence aos racionais, tal que x é menor que 1 e x é maior que 0. Eu vou visualizar isso na minha reta. Vamos ver como que isso vai ficar. Ó, eu tenho 0 e 1. Eu quero os números que estejam entre esses dois.
Se esse conjunto estivesse trabalhando com os naturais, ele seria vazio, porque não existe nenhum número natural entre 0 e 1. Se ele estivesse trabalhando com um conjunto dos inteiros, ele também seria vazio, porque não existe nenhum número inteiro entre 0 e 1. Porém, ele está trabalhando com o conjunto dos números racionais. E o conjunto dos números racionais, ele tem como elemento todos os decimais, aqueles números com vírgulas, frações, dízimas periódicas. Então, entre o 0 e o 1, eu tenho inúmeros elementos. Vou botar alguns aí para você ver. Ó. Eu tenho ali o 0,1 faz parte desse conjunto. O 0,2 faz parte desse conjunto. Todos eles estão entre o 0 e entre 1. O 0,3. E aí ó, eu posso seguindo até o mais infinito. Então, esse conjunto é um conjunto infinito. Vamos agora para o nosso próximo item. Item G. Eu tenho x pertence aos racionais asterístico, tal que 1 sobre x é igual a 2. Nesse conjunto, observe que eu tenho aí mais uma vez esse asterístico. Ele é justamente para excluir o zero, uma vez que na minha propriedade o x está no denominador e eu não posso ter zero no denominador. Por esse motivo foi colocado aí esse asterístico, ok? Agora, existe algum x que quando eu substituo aí na minha propriedade 1 sobre x, ele vai me dar como resposta o 2? Existe. Olha aí na tela. Ó. Se eu pego o 1 e divido por 0,5, isso vai me dar como resposta o 2. Então, o 0,5 é o meu elemento. E ele pertence ao conjunto dos racionais asterísticos? Pertence. Então, esse conjunto ele é um conjunto unitário. Vamos para o nosso próximo item. Agora, o último item, item H. X pertence aos inteiros, tal que x elevado ao cubo é igual a 1 sobre 8. Existe algum número que, quando elevado ao cubo, tem como resultado 1 sobre 8? Existe. Quem é esse número? O 1 sobre 2. Se você pega o 1 sobre 2 e eleva ele ao cubo, ele vai ter como resultado 1 sobre 8. Só que, mais uma vez, eu tenho que me atentar para o conjunto que eu estou trabalhando. Olha aí na tela. Ó. O conjunto é os inteiros. E o 1 sobre 2, que seria o resultado, seria o elemento do meu conjunto, ele não pode fazer parte porque ele é uma fração. Tranquilo? Então chegamos ao final de mais uma aula. Esse conjunto ele é vazio. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se esse conteúdo tem te ajudado, se você tem aprendido com esse material, não se esqueça, se inscreva, compartilhe, deixe o comentário, isso ajuda muito o canal. Bons estudos para todos e até a nossa próxima aula.